estamos terminando nossa série, o assunto é biorreguladores. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser falada aí nessa série manejo da soja, manejo fitotécnico. Por favor, sugira aí, dê dicas, né? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ativa a notificação aí, vai curtindo o vídeo já, assista os anteriores se você não assistiu, acompanhe as outras séries que nós temos, outros vídeos que nós temos no canal, especialmente com relação ao que nós estamos trabalhando aqui nos últimos momentos aqui nessa série, especialmente aqueles vídeos que falam sobre ecofisiologia, porque essa série manejo tem tudo a ver com ecofisiologia, porque a gente sempre cruza o que a gente deve fazer com aquilo que a planta precisa versus o ambiente que ela influencia, seja de forma estressora ou não, tá? Meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, agronomia, pesquisador do Supra Pesquisa, do qual esse canal que vocês estão aqui é parte integrante de um projeto de extensão desse Supra Pesquisa ligado à Universidade Federal do Paraná, que é uma EJ, que é uma empresa júnior. Então fica conosco, ajuda aí a promover essa iniciativa, esse projeto nosso. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema, que é biorreguladores na cultura da soja. Eu vou dar um enfoque aqui para vocês, mas é uma coisa muito geral, é considerado fitotécnico que envolve direto uma ação em cima da planta, nesse processo de estabelecimento da cultura em si, que vai levar à condução como um todo, e aí colheita de resultados que esperamos ser sempre positivo, tá? Então, nessa lógica, os biorreguladores, eles são basicamente o quê? Vamos conceituar rapidamente aqui. Biorregulador é o seguinte, biorregulador é tido conceitualmente como substâncias análogas aos hormônios endógenos, né? Os hormônios da planta, né? Ou são substâncias que influenciam esses endógenos, que influenciam esses hormônios da planta em seu processo de balanço, em sua ação efetiva. Lembra, gente, que os hormônios estão naquela inter-relação. Nos primeiros vídeos dessa série nós falamos o quê? Tem um ambiente, muda as inter-relações, aquelas ações intercelulares que levam a transformações a partir do potencial genotípico da espécie da soja, tá ok? E o hormônio está nesse meio campo aí, mediando as ações do ambiente para a expressão gênica, a expressão do fenótipo lá no final, em outras palavras. Nesse sentido, nós temos várias substâncias que podem ser utilizadas, algumas registradas propriamente como biorreguladores ou reguladores de crescimento aqui no Brasil, outras não necessariamente assim, que são chamadas muitas vezes genericamente de bioestimulantes, porque contém essa substância, muitas vezes oriundas de ácidos orgânicos ou outros, né, de diferentes fontes aí no nosso meio, com nutrição foliar, com nutrientes, melhor nutrição mineral. Então, uma associação, às vezes até com aminoácidos, etc., açúcares, e vai assim, vai longe, tá? O fato é que nós temos várias substâncias, dentre essas, que muitas vezes são registradas até mesmo propriamente como reguladores de crescimento, que têm uma ação muito direta sobre a planta. E que ação são essas? Em geral, muitas vezes, esses biorreguladores podem ter uma ação bioestimulante, né, que é o mais desejável, que muitas vezes pensa quando pensa no biorregulador, que é uma ação promotora, e eles podem estar nesses coquetéis que eu mencionei anteriormente, mas pode ser uma ação retardadora, uma ação de controle de crescimento. E muitas vezes algumas substâncias, até como herbicidas, são consideradas, entre aspas, reguladores, porque criam uma poda química, como são herbicidas, a exemplo do lactofen, por exemplo, tradicional, desde a década lá de 90, nós usávamos muito, estão voltando a usar ele em alguns cenários, algumas circunstâncias, mas é um herbicida que cria, a exemplo de outros inibidores da protox, a exemplo de produtos que criam, entre outros, uma poda química e favorecendo a ramificação, as brotações laterais da soja pela quebra da dominância apical. Então, existem possibilidades diversas. Existem produtos que são maturadores, como aqueles à base de teflon, que podem ser usados lá no final do ciclo da soja, assim como são usados no final do ciclo do algodão. Então, existem possibilidades diversas. Existem aqueles que servem para travar o crescimento em si. Pode ser até um herbicida pré-emergente, mas existem produtos como tradicionais, aqueles usados no algodão, já que eu mencionei anteriormente o algodão, vamos citar um cloretado, aí, cloreto mepiquat, né? Existem testes, várias pesquisas nesse sentido para a soja, eles não são aplicados nem recomendados tradicionalmente, assim como a trinexapac, também pensando na influência do metabolismo da giberelina, falando desses dois últimos princípios ativos que mencionamos rapidamente aqui, tá ok? Então, eles tendem a manter encurtado o entrenol para evitar acabamento, melhorar a redistribuição de fotoassimilados assim, em relação fonte-dreno. Ok, mas vamos destacar aqui a questão de biorreguladores no sentido promotor, e aí nesse sentido eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês que possa ser interessante no sentido de esclarecer um pouquinho mais isso para vocês. Vamos lá a tela, gente. Aqui eu tenho uma possibilidade de balanço hormonal nessa imagem cedida aqui, muito didática, muito legal, ao longo de todo o ciclo
da soja e de outras culturas também, já que essa imagem é muito genérica do ciclo hormonal da planta, mostrando aqui no detalhe a legenda, os hormônios em si mais notórios, entendeu? A influência que os nutrientes têm nesse balanço hormonal também, o comportamento desses hormônios ao longo do ciclo influenciando, ora, o estabelecimento inicial ali, a germinação, crescimento vegetativo, floração e reprodução, e depois lá no final a maturação. Então, o biorregulador ele pode entrar em algum momento fazendo alguma coisa aí, entendeu? Pode dar um aporte, um abastecimento, em algum momento dessa curva de crescimento da cultura, que não é só da soja, é uma curva que eu tenho, que todos os seres vivos têm, né? Que nós temos o que? Uma fase inicial latente aqui, alguns chamam lag, uma fase logarítmica e uma fase de estabelecimento. O florescimento em materiais indeterminados geralmente está aí, ó, nesse começo, né, do logaritmo, nesse começo da ascendência aí do pico, onde começa realmente um crescimento especialmente visível na parte vegetativa aérea, né? Então, materiais indeterminados, começa ali a mudança da relação fonte-dreno, onde tem a formação a partir dali dos drenos potenciais, diminui o foco na raiz, a relação raiz-parte aérea muda, relação vegetativo-reprodutivo muda, os materiais determinados sempre continuam crescendo depois do início do florescimento, mas as coisas começam a mudar, porque muda o balanço hormonal. Então, os produtos biorreguladores, ora eles entram antes, ora entram depois, pensando nessas etapas macro dentro do desenvolvimento da cultura da soja. Tá? E nessa jogada, pensando na fase reprodutiva, início da fase reprodutiva em diante, a atenção é maior, seja no manejo integral de pragas, doenças, alguns nutrientes, fatores de resistência, mas também produtos anti-estresse, que podem ser um cobalto, por exemplo, inibindo etileno, mas pode ser vários biorreguladores que podem vir antes do reprodutivo, entre aspas, como um profilático, entre aspas, como uma vacina, ou podem vir depois potencializando mais a coisa e até atenuando estresse que podem advir a partir dali numa fase mais crítica, mais próximo do R5. Entenderam a jogada? Existem várias estratégias possíveis a depender do produto, a depender do que eu tenho nesse produto como biorregulador. Aqui está na tela para você, gente, fica comigo, estou quase terminando aqui. Eu tenho na tela um exemplo típico de um biorregulador com ação promotora, tá? Ação promotora é um coquetel que envolve análogos de auxina, gibberelina e citocinina, influenciando o quê? Na produtividade. Mas detalhe, gente, fica comigo, ó. Ele tem uma dose ideal limite aqui, onde eu tenho um ponto de máxima nessa curva quadrática que está aqui na tela. Isso é pesquisa nossa, estudo nosso, em parceria, muito legal. A partir dessa dose ótima que começa o quê? Uma estabilidade e depois um declínio. Então, eu tenho que cuidar com a dose desses biorreguladores, seja ele um promotor, igual está na tela, e muito mais com esses chamados, entre aspas, retardadores ou outras modalidades de biorreguladores, entendeu? Porque se eu erro na dose, eu posso causar o que nós chamamos de desbalanço hormonal, que é extremamente indesejado. Entenderam a jogada? Tá? Espero que eu tenha conseguido ser o mais claro possível aqui com vocês, tá? Nesse último episódio dessa breve série, desses breves vídeos. Espero que você possa sugerir, dar novas demandas para nós, não só de vídeos, mas de pesquisa. Muito obrigado a você que nos acompanha. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilha e dá o like aí para contribuir conosco. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Que Deus abençoe. Abração.